Vamos preparar aqui então a nossa bancada de trabalho, né? Eu vou fazer um esqueminha aqui legal para colar na lateral aqui onde a gente vai trabalhar, colar as tintas, né, os batoques. Eu uso uma fita isolante, né, colada nas beiradinhas ali pelo durex, e ela fica com a cola para cima para eu poder grudar os batoques, né? Fica bem melhor do que usar só a vaselina, igual algumas pessoas estão acostumadas a fazer. Desse jeito aqui eu vi que fica bem mais firme, fica bacana e não me dá dor de cabeça. Eu vou colocar 3 batoques, que é o suficiente para fazer esse sombreado aí, esses contornos. Já tô com a imagem aqui, né? Eu já fiz o decalque, já fiz esse decalquezinho aqui. Tá bacana, foi impresso na LX 300 Plus, na matricial, então ajuda bastante. Como eu já fiz o desenho no papel vegetal antes, fica fácil de eu mandar imprimir no tamanho que eu quero aqui, já fica legal, é muito mais rápido para fazer o decalque dessa maneira. Vamos então já recortar aqui o excesso de papel do nosso decalque, né, para a gente poder carimbar legal e fazer um stencil aqui na pele, sem ter muito papel em volta para não ficar atrapalhando. Porque às vezes a gente deixa um pouco de excesso de papel em volta, atrapalha, né? Não fica muito legal. Então olha só, vamos pegar esse nosso desenho aqui, vamos fazer a centralização bacana, para a gente poder já em seguida fazer o início da tatuagem, né? Tudo preparado aqui, eu já tenho a vaselina, já tenho os meus batoques aqui, já tenho o desenho. Primeira coisa, antes de se fazer a tatuagem, sempre lembrar dessa parte de higiene, né? Fazer a limpeza, mesmo que seja na sua pele artificial, você tem que passar o álcool para você poder tirar os resíduos ali, né? E tirar essa gordura que tem na pele artificial. Essa pele artificial foi eu que fiz mesmo, usando silicone acético e maisena, né? Tem no meu canal. Eu vou deixar para vocês o link aí, para vocês fazerem a vossa pele artificial também. Sai bem baratinho, né? Bem melhor você faz a hora que você quiser. Você não precisa ficar esperando chegar no correio quando você faz encomenda, né? Vamos usar aqui o líquidozinho de decalque. Não precisa colocar muito, isso aqui ele rende bem. Só o suficiente para você poder espalhar e fazer o carimbo do desenho. Lembre-se que sempre você tem que espalhar muito bem, porque se ficar excesso, borra. E se você passar muito pouco, ele vai ficar falhado. Então, quando é na pele artificial, você vai esfregar até ele sumir praticamente o brilho. Ó. Você coloca pouco e espalha bem até sumir o brilho para poder ficar bacana. Aí você vai colocar o seu desenho na posição que você quer, solta o desenho, pega algumas folhas de papel toalha ou paninho toalha para colocar em cima, para ficar mais fácil de você fazer a pressão em cima do desenho, né? Que aí o papel toalha ele segura o desenho na posição certa para você poder pressionar e ele transferir o decalque para a pele, seja a pele artificial ou seja a pele do seu cliente. Aí você vai retirar e já pode puxar o desenho. Onde fica um pouquinho mais escuro, com certeza é onde tinha mais decalque, né? E estava um pouco mais úmido, mas isso aí não chega a ser um problema pra gente. Agora o que é legal fazer? Depois que você tirou o decalque, você coloca um papel toalha em cima ou paninho toalha, se você usa, e tira o excesso do decalque fazendo pressão. Para que ele tire um pouco daquela umidade, né? Que é importante você tirar para não ficar borrando depois, né? Aí o que você vai fazer? Depois que você tirou já esse excesso, você vai pedir para o seu cliente, né? Se for no seu cliente, você vai pedir para ele sentar ali um pouquinho, mexer no WhatsApp, nas redes sociais dele, para passar ali em torno de uns 5 a 10 minutinhos até que esse decalque fixe bem na pele, para não perder o decalque na hora que você estiver tatuando, senão você vai limpar a tatuagem e ele vai acabar saindo se ele ainda estiver oleoso, né? Então deixa ali uns 5 a 10 minutos secando e depois você pode começar a fazer o seu trabalho. Na pele artificial, se você tiver secador de cabelo, você pode secar com o secador de cabelo, que é top, hein? Ele seca rapidinho e não sai tão fácil. Nesse tipo de desenho que é puxado mais para um realismo, um semi-realismo, eu vou fazer, não vou me preocupar muito com esse decalque para ele não ficar muito fixo, né? Eu quero realmente que ele suma, porque senão vai ficar aquelas marcas roxas, né? Então não é legal. Na pele ele vai sumir de um jeito ou de outro. Agora na pele artificial ele fica, né? Ele fixa muito. Então eu não vou deixar ele secar muito tempo para não me prejudicar na hora de eu fazer
os detalhes que eu preciso, para não ficar essas manchas roxas, né? Então, aos poucos ele vai sumindo gradativamente conforme eu vou trabalhando. Então vamos fazer já a separação das cores que eu vou usar. Olha só, eu vou usar na pele artificial 40% para fazer traçado e as partes mais escuras e o 10% para fazer as partes mais claras. Isso aqui é uma tinta que eu mesmo diluí a partir da tinta tribal. Você pode fazer isso se você quiser, ou então você usa a tinta traço, né? Se você for usar a tatuagem, fazer a tatuagem na pele do seu cliente, você vai usar 100% a tinta traço, ou pode diluir ela um pouquinho para não ficar muito forte. E você dilui também uma 10% para você fazer. Se você quiser, você pode diluir também direto no batoque, né? Colocando um diluente, ou então água destilada, ou água mineral. Você pode usar também soro fisiológico. Se você tiver o diluente da tinta, é melhor. Então você coloca a tinta pura aqui, e uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas, e você vai colocando da maneira que você quer que fique a intensidade. Eu já prefiro jogar mais forte e mais claro, e eu coloco só com o soro fisiológico, ou com a água destilada, ou com o próprio diluente da tinta, para eu poder fazer a transição de uma para outra, do mais escuro para o mais claro, entendeu? Então no meio fica o que eu vou fazer a transição. Geralmente eu vou dando uma mexidinha ali, colocando a máquina em um local, em outro, para poder pegar um pouquinho de tinta forte, um pouquinho de tinta fraca e misturando, tá? Então vamos chacoalhar bem a tinta, isso é importante, para a gente poder fazer a diluição certinha, porque a tinta fica no fundo, né? Então às vezes tem algumas pessoas que batem pouco a tinta e depois fica reclamando que a tinta não ficou boa, não ficou bonita, porque na realidade não bateu bem, ficou só o líquido em cima e o pigmento ficou grudado embaixo. A maioria das tintas tem uma bolinha, né, para chacoalhar melhor e misturar a tinta. Essa aqui não tem, porque eu comprei esse tubinho vazio e eu mesmo fiz a diluição. Vamos colocar ali. Lembrando também que quando é a primeira vez que você vai colocar tinta no batoque, você pode encostar a ponta do bico da tinta lá no batoque, porque está tudo limpinho, né? Quando você for tatuar o seu cliente lá e acabar a tinta, você coloca de longe. Você não pode encostar lá, você vai colocar de longe para não contaminar a tinta que está no seu tubo, né? Isso é biossegurança, contaminação cruzada. Tem que se preocupar muito com isso para não ter problema posterior, né? Para não passar doença ou contaminação para o seu cliente. Então isso aí é um fato muito importante que a pessoa tem que seguir. Então 10% eu vou colocar aqui. Vai ser a tinta bem clarinha, que eu vou usar na realidade para fazer a marcação dos contornos, né? Eu não vou usar um traço forte para contorno não, eu vou fazer uma coisa bem suavezinha. Então já vou pegar agora a vaselina, para eu dar uma espalhada aqui onde eu vou começar, né? Eu não passo na tatuagem inteira, eu passo em apenas uma parte, passo, espalho bem, não deixo muito lambuzada, para não ter problema de escorregar demais ou entupir o bico da maquininha, né, da ponteira. Eu vou usar aqui a maquininha Futura, tá? A maquininha rotativa, ela é bacaninha porque ela tem a tampa, né? Você pode enrolar o plástico nela, que ela não vai ficar prendendo, né, igual as outras máquinas que são abertas. Você enrola o plástico e tem que ficar cortando porque ela prende o batedor da máquina. Então, essa máquina aqui ela tem um motor de 24 volts, eu posso usar entre 13 a 15 volts ali na fonte, que ela vai dar uma velocidade muito forte, muito boa, e tem garantia de 2 anos, tá? Essa maquininha. Você não vai conseguir estragar o motor dessa máquina tão fácil, porque a sua fonte geralmente vai até 18 volts e a máquina, o motor vai até 24. Então, mesmo que você usar no máximo da sua fonte, você não vai conseguir estragar o motor da maquininha. Isso que é importante, é interessante, porque geralmente se você comprar uma máquina que tem motor de 12 volts, você usar ela em 13, você vai acabar com a vida útil da sua maquininha muito rápido. Então dessa maneira, essa máquina dá para você usar o adaptador, né, o grip adaptador para cartucho, e dá para você usar também agulhas normais. Aqui a gente vai usar um cartucho de 5 pontas, né, bem fininho, bem bacana, para fazer os detalhes dos contornos. E depois a gente vai usar esse cartucho aqui, que é uma Magnum RM, né? Deixa eu ver se ela vai focar aqui, essa bonitinha. Não quer focar, então. É uma Magnum RM curvada, né? Para você poder fazer todos os detalhes de sombreado e preenchimento sólido. Legal? Ela é curvadinha, ó. Se você não conhecia, é muito bom você usar esse tipo de trabalho para fazer os seus detalhes de sombreado e passagem de cor. Então, vamos dar início aí ao nosso trabalho. Fazer primeiro as marcações, né?
ligar a maquininha aqui. É importante que você sempre isole, né? Quando você for fazer no seu cliente, isolar o clip cord para não ter perigo de relar isso aqui no sangue da pessoa e contaminar e tudo mais, né? Vamos já regular a pontinha da máquina aqui, ó, para a gente poder ver o tamanho. Tá bem grande, então vamos diminuir um pouquinho. Só puxar um pouquinho o adaptador para frente aqui, para chegar no comprimento de ponta que a gente precisa para poder trabalhar legal. Vamos lá então, primeiro molhar na tinta mais clarinha, para a gente poder usar essa tinta mais clara para riscar os detalhes do contorno onde estão as marcações. Eu vou colocar agora esse diluente aqui na parte do meio para eu poder usar ele também como uma quebra, né, de cor. Na hora que eu for fazer uma transição de cor aqui, que eu quiser mais claro do que essa daqui, eu vou dar uma quebradinha ali. Então, importante sempre passar vaselina. Você vai deixar o seu dedo aqui lubrificado, né, para você poder apoiar e correr melhor o traçado. E é importante que você tenha firmeza. Para você ter firmeza, você vai ter sempre que fazer muitos treinos, né, no papel e também na pele artificial para te ajudar a ter aquela firmeza que você precisa. Então, isso aí é uma coisa que vai com o tempo, não é de um dia para o outro que a gente consegue ter aquele traço bacana. E também, para deixar você mais feliz, os profissionais também às vezes tremem, né? Se o cliente tremer por causa da dor, a gente acaba tremendo também. Só que aí tem como corrigir esses detalhes.